Olá! Estamos em mais um Pod Pet. Aqui a gente fala sobre equidade, políticas públicas e acesso à saúde. No nosso episódio especial, assim como no anterior, a gente estava falando sobre política nacional da população negra, o acesso da população negra aos serviços de saúde. A gente falou sobre miscigenação, falamos sobre racismo estrutural que está instaurado no nosso país e toda a luta histórica do povo negro, né? E principalmente a nossa base aqui é discutir equidade, é discutir saúde, é discutir SUS. A gente tá aqui com a Santíssima Trindade, ainda no episódio anterior. Se apresentem rapidinho para todo mundo ficar ligado. Olá, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui somando, estar junto com vocês. Eu me chamo Wellington Araújo, sou servidor público de carreira da Prefeitura, tenho 44 anos, sou mestre pelo Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Unifesp, minha graduação é em Administração, mas tenho um caminhar aí dentro da gestão pública com algumas especializações. Eu acho que mais do que isso é a prática, né? Exatamente. A prática do dia a dia é o que traz pra gente o nosso currículo e a experiência da gente poder estar sendo convidados e poder somar com essa discussão aqui com vocês hoje. Então, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada, é um prazer. Olá, eu sou Fabrício, sou nutricionista, trabalhador do SUS desde 2014. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tenho especializações na área de nutrição clínica, cuidados paliativos, fitoterapia. Estou cursando uma especialização em equidade para a gestão do trabalho e da educação no SUS. E para mim é incrível poder desfrutar desse espaço para a gente conversar abertamente sobre um assunto que é muito delicado em alguns momentos, mas que a gente precisa falar, pensando principalmente na perspectiva da educação e do letramento racial, voltado para o SUS, para a saúde pública e para a garantia da execução das políticas públicas. Maravilha. Boa tarde, meu nome é Tânia, sou assistente social, trabalho na área da saúde desde 2015, eu assumi. Sou servidora pública, hoje componho a equipe Multi 3 da Zona Noroeste 1. Teve vários cursos, não vou falar não. Contextualizando, estamos na cidade de Santos, né? E somos alunos aqui, atuando como entrevistadores, mas o papo tá tão na horizontal aqui, não tem entrevistador, a gente estava tendo um papo muito bom. Meu nome é Jéssica, sou estudante de pedagogia na Universidade Católica de Santos, eu faço parte do PET Saúde e Equidade, que é um programa do Ministério da Saúde para formação continuada de profissionais da saúde, para trazer práticas equitativas, né, no SUS. E também é um prazer estar aqui com vocês. Paulo. Eu sou o Paulo, sou estudante de fisioterapia pela Universidade de São Paulo. Sou integrante também do projeto PET Saúde e Equidade. Também ao longo aí da minha carreira acadêmica aí, que está só começando, então sempre seguir nessas pautas. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo também de novo um tema tão importante para a gente. Eu sou Priscila Coutinho, sou estudante de serviço social na Unifesp e também aluna aqui do PET Saúde e Equidade. Gente, maravilha. Eu tanto que no episódio anterior estava falando que eu quero ser com vocês quando eu crescer, porque a gente que está na academia, né, a Pri e o Paulo estão na área de saúde, né? Estou na área de educação, mas eu sempre acho que a educação e saúde se comunicam sempre, em qualquer contexto social. E a gente falou sobre letramento dos trabalhadores do SUS a respeito da luta antirracista, falamos sobre miscigenação. Fizemos uma pergunta para o Wellington, não foi? Fizemos uma pergunta para os três, a Tânia a gente já pôde discutir um pouquinho, mas realmente entendendo que esse processo de educação é muito importante, seja na formação de novos profissionais, no autoconhecimento também da população.
Aí eu queria perguntar para vocês, porque é isso, a gente se espelha muito em vocês, na figura de vocês. Sim. Como que foi durante o processo de formação, durante o processo de profissionalização e agora também já atuando, como é esse processo em educação, como foi para vocês? Durante essa caminhada, se colocarem como pessoas negras, colocarem como pessoas interessadas nessa pauta e militantes dessa pauta também. Estamos em 2026, 2025 eu fiz 25 anos de prefeitura. Pode não parecer, mas eu passei no concurso público muito novo, né? Com 19 para 20 anos. E lá em meados de 2000, quando eu assumi, eu fui trabalhar numa área totalmente desconectada do que eu estou hoje. Fui trabalhar com obras públicas, né? Trabalhava com engenheiros, com arquitetos, com projetos. Mas justamente assim, por ser um estudante, de querer evoluir, e eu sabido que ali não era o meu lugar e que eu poderia contribuir numa outra área mais humana, né, de relações humanas e sociais, eu fui construindo um caminhar profissional que me levasse para onde eu estou hoje. E aí, aproveitando até a presença da Priscila Coutinho, que está aqui, amiga, parceira, militante, e que tem uma representatividade muito grande aqui no município de Santos, quando a gente fala em homens e mulheres trans, né, uma liderança. Uma vez eu ouvi de uma chefe minha, amigo Fabrício, da prefeitura, e que ela falou assim, tudo tem um limite para você. Ela falou assim, você pode chegar até um nível de assessoria, mas vai ser difícil chegar num cargo de chefe de departamento ou secretário. E aí eu falei, né, eu fiquei com aquilo, remoendo dias, e aí eu cheguei e perguntei para ela por quê. Porque você é gay, Wellington. Ela falou assim para mim, então você vê como que né, as coisas estão... Ela jogou abertamente comigo, mas eu entendi que assim, não era um ataque dela, mas ela quis falar do contexto. Sim. Do contexto, né, dentro das relações humanas e para além de só a prefeitura. A gente está falando de um preconceito, de uma atitude que está enraizada, infelizmente, na sociedade, e aí soma-se, né, e vai a questão do fenótipo junto com a questão da orientação sexual. Então, assim, as barreiras, aí eu estou falando sobre isso porque são as barreiras que a gente enfrenta dentro dessa questão que está estrutural, né? Quando a gente fala de racismo, é estrutural, às vezes não é declarado, é nivelado, né? São atitudes e comportamentos que estão aí dentro da sociedade, mas que a gente vem tentando aí como pessoa, militante, ativista, ocupando esses espaços, e que a nova geração, você estudante aí de educação, que você fala, a educação não pode tirar a educação de um contexto, né? O tripé social, a saúde, educação e assistência. Como que a gente consegue? Porque são seres humanos que estão permeando tudo isso, né? Desmistificar e construir uma nova geração. E aí eu torço muito pela juventude, como vocês, de que a gente possa ter, de fato, uma sociedade que essas coisas não sejam mais o balizador da tua capacidade técnica, né, e da tua capacidade de contribuição dentro da máquina pública, onde quer que vocês estejam. Então, assim, é nesse sentido, né, que se a gente fala assim, como que a gente pode alcançar esses espaços e levar a nossa... tudo que a gente vem acumulando, onde a gente está, para dentro desses espaços, aonde está imperada essa questão colonial, você bem me colocou no episódio passado, do racismo, né, estrutural, essa questão da branquitude. Veja bem, aqui a gente não está falando sobre ser contra pessoas brancas, nada a ver. Não. A gente está falando de algo que vem estruturalmente aí, historicamente, né, dentro das nossas relações humanas. Racismo reverso? Nem vem com essa questão de racismo reverso. Não, mas essa questão que dor. Ai, doeu. Mas precisamos das pessoas brancas nessa luta antirracista, porque em parte é um mecanismo, né? Então, não tem só como não ser racista, tem que ser antirracista também. Então, ter a branquitude, ter esse reconhecimento, que seja de privilégio ou o próprio letramento racial, vai nos poupar de violências, né? Então, eu acho muito importante nessa questão da educação antirracista. E, no caso, o racismo é coisa de gente branca? Porque... Né?
Então, a Eles que gente tem criaram. que pensar sobre isso também, Eles porque que se o criaram. racismo foi criado pela branquitude, então a branquitude tem que se responsabilizar e Exatamente. conversar sobre. É. E aí é onde entra naquela seara da fragilidade branca, né? Que quando alguém que se compreende pardo, preto, negro, ou ainda que não seja, mas que é letrado racialmente, indica que uma pessoa branca está usando algum termo racista ou está tendo algum comportamento racista, essa pessoa quer fugir do contexto porque ela se ofende e aí ela, não, você está interpretando errado. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. E aí é quando a gente se passa por errado, porque a pessoa negra, Sim. na condição de subalternidade, ela, dependendo do contexto das pessoas que estiverem em volta, não vai ter valor. A sua voz, a sua fala não vai ter valor. E aí entram os privilégios da branquitude para aquela pessoa que ela falou errado, não foi a intenção dela. E nem sempre é na subordinação, né? Exatamente. É equipada, né? Às vezes, dentro de um grupo, equiparado, o mesmo grupo e categoria social, classe social, né? Diferentes formações ali colocam a pessoa negra, parda, preta, eu sou retinta, né, gente? Numa condição de subalternidade, porque acredita que o conhecimento delas é bem maior. Que é o termo que a gente usa, que é o epistemicídio. É justamente o apagamento do saber da população negra, do saber das pessoas que vêm da África para cá e que morrem muitas no meio do caminho e são descartadas como você descarta um copo de plástico, né? Porque já que ele perdeu a utilidade, então não preciso mais, joga fora no lixo. Na Então, política nacional da população negra, traz a questão da valorização dos saberes ancestrais. exatamente. Vocês, acho que seria mais uma pergunta para você. Você acha que isso está sendo instaurado no serviço público, no SUS, que tem essa... Essa Vai. pergunta não é pra mim. Opa, desculpa. Pra todos. Não consigo Eu responder. Eu posso então não. te responder, porque assim, dentro do conselho a gente tem as religiões de matriz africana, né? E aí, bem legal, porque essa semana, né, a gente está agora entrando no mês de abril, foi chamada uma reunião da Secretaria de Saúde junto com alguns terreiros aqui em Santos, justamente porque tem algumas questões de tratamento e tal, tudo, que estão sendo trabalhadas e vistas de uma outra forma. Então, já teve uma reunião semana passada com a Paula Covas, o pessoal da equipe lá, e agora também está começando esse trabalho. Legal que eles fizeram até uma ida até os terreiros, né, para reconhecer o trabalho. Aqui na região do centro, aqui porque a gente está na Unisantos, né, para quem está nos ouvindo, tem uma concentração grande de terreiros, né, e tem um trabalho aqui de um terreiro que é o Seunsk, que é bem legal, que faz caldinhos, né, que entrega para a população, tem essa parte de alimentação muito forte, aí é até legal para o pessoal da segurança alimentar também conhecer, e nutricional, porque justamente isso traz essa questão nutricional ali envolvida no contexto. Eu só também queria uma oportunidade para a gente poder voltar a falar da questão da saúde da população negra, Sim. porque a gente tem algumas informações para passar do comitê, como que a população pode se inserir, participar. Acho que falta só o Fabrício falar, né, sobre a importância. Ele falou que se espelha em você, amigo. Então. Tô aqui pensativo, né? É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Mas eu fico feliz, porque assim, eu vou tentar falar menos, ser mais pontual para juntar algumas questões. Bom, respondendo ao que vocês trouxeram, eu, né, enquanto uma pessoa de pele clara, eu tenho me compreendido como uma pessoa parda e conversando, inclusive, com uma amiga nutricionista, doutora pesquisadora aqui da região, Rayane Freitas, justamente para entender a minha condição.
Porque quando a gente fala sobre autodeclaração, é importante, devido a todos esses movimentos discriminatórios, de segregação, voltar para um contexto de entender o básico e entender de fato aquilo que traz a literatura e que traz a nossa ancestralidade, tudo aquilo que a gente de fato precisa saber. Então eu tenho estudado um tanto quanto a isso, e observando inclusive as pessoas eloquentes que trazem, né, nas suas apresentações a questão de ser uma pessoa de pele clara, ou de ser uma pessoa retinta, enfim, para a gente conseguir desmistificar algumas questões. Então, ainda estou me estudando para me entender. E aí, trazendo o que o próprio El colocou, eu fui vítima durante muitos anos por ser uma pessoa gay e também por ser um nutricionista gordo. Né? Então, assim, quando a gente vai juntando, pensando nos agravantes, imagina você ser uma pessoa gorda, uma pessoa que reside na periferia, de pele negra, já tá ali, a tua situação de vida já te colocou numa condição de inúmeras vulnerabilidades e de direitos violados todos os dias. Se for, então, mulher transexual, vai crescendo o risco para que você tenha a sua saúde mental debilitada, para que você não tenha a sua seguridade garantida quanto às políticas públicas da equidade e para que você seja vítima da morte daqueles que não te querem, né? Que acham que você é uma aberração, porque é assim que muitos são lidos, infelizmente. E aí eu queria trazer, respondendo a tua pergunta, sobre a atuação nossa, enquanto profissional da Secretaria de Saúde, na ponta, fazendo assistência. Porque eu e Tânia compomos uma equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde, uma EMULT. E é importante destacar que os nossos dois territórios, né, nós estamos ali do ladinho, ela na Zona Noroeste 1, que compreende os bairros da Areia Branca e Bom Retiro, e eu na Zona Noroeste 2, que compreende os bairros da Lemoa, Piratininga e São Manuel. Tratamos de inúmeros casos, e assim como o Tânia trouxe anteriormente, nem todos os casos passam por nós, mas a EMULT, ela tem um papel muito peculiar, que é de não só fazer esse atendimento junto da população que tem esses direitos violados diariamente, mas também compreender o território como um todo, desde os trabalhadores que estão conosco e também a população, e subindo a estrutura organizacional. Entender a nossa chefia de seção, chefia de coordenação, chefia de departamento, secretário de saúde, prefeito e assim sucessivamente, até chegar no nível nacional. Porque tudo impacta na ponta. E nós somos fundamentais na ponta porque nós fazemos a roda girar. Isso é incrível. E é muito desafiador. E quando eu trago a peculiaridade da EMULT, eu quero destacar que quando a gente compreende quais são os desafios do território, é possível, em equipe, traçar estratégias de educação junto da comunidade, mas, a depender do contexto que vai ser abordado, primeiramente junto dos colegas. Que foi o que vocês fizeram semana passada no Monte Serra. Levar essa discussão para dentro da unidade com as pessoas envolvidas no cuidado integral em saúde, para que aí sim exista uma mudança de chave, uma autoconscientização, para que todos os corpos sejam atendidos igualmente. Porque a saúde, ela é um direito universal, independentemente de qualquer coisa. Então, eu acho que isso é importante. A EMULT tem esse papel que é muito, muito importante. A gente ter a oportunidade de gerenciar as nossas agendas para fazer essa discussão com todas as equipes e ouvir o que eles têm a dizer de maneira sem julgamentos. Porque, como nós colocamos aqui a questão, né, do racismo velado, desses termos que estruturalmente são utilizados, como Tânia colocou, tem nego que as pessoas usam de maneira pejorativa, mas é tão normalizado. É tão normalizado, né? Às vezes até romantizado. Que se usa e existe de fato, de todas as pessoas que estão em volta, a compreensão do que significa aquilo. Mas a gente precisa entender que isso é racismo e que a gente precisa evitar e usar todos os outros termos que a nossa língua portuguesa traz e nos habilita a usar. Então eu acho legal fazer
essa distinção sobre a EMUT, prestando esse apoio às unidades de saúde da família no território de Santos, que está em expansão. Então, existe uma tendência de que a gente consiga, de fato, mobilizar cada vez mais profissionais da ponta, de dentro das policlínicas, para prestarem uma assistência mais equânime para todas as pessoas. A gente tá conversando sobre várias coisas que vão agir diretamente no que a gente fala muito da interseccionalidade, né? Como uma coisa não pode ser lida sem considerar os diversos fatores daquela pessoa. Mas uma coisa também interessante que a gente conversou um pouquinho nisso também no último episódio foi da questão cultural da cidade de Santos. Como é uma cidade que tem uma população negra grande, embora seja falado que seja uma cidade branca pelo IBGE, é uma cidade que tem um contexto histórico muito importante da população negra, né? A gente, como projeto PET, a gente pôde estudar um pouquinho desse processo cultural histórico da cidade, com a presença do Quilombo do Jabaquara, do Quilombo do Pai Felipe, que muitas vezes são invisibilizados, não são lembrados. A gente teve também presentes no engenho do Erasmus, que é aqui do lado, em São Vicente. Na Zona Noroeste. Na Zona Noroeste? Quase São Vicente, né? Ali na beiradinha. E na Política Nacional da Saúde da População Negra, esses fatos interseccionais são colocados, mas também outro fator como os movimentos sociais são muito valorizados ali, são citados diversas vezes. E eu queria deixar um espaço, então, para a gente conseguir uma divulgação de alguns movimentos que vocês estão aliados, que vocês conhecem, participam, já fizeram alguma ação juntos, e dar espaço também para a Pri, para a Jéssica, que também participam de um movimento muito importante aqui na cidade. E depois para vocês conversarem um pouquinho também da importância desses movimentos aqui no Serviço de Saúde de Santos. Acho que antes de falar dos movimentos, que é importantíssimo, porque sem pessoas a gente não provoca os nossos políticos, a gente não faz a mudança acontecer, a gente tem que falar sobre voltar essa questão do desafio de implantar a saúde da população negra como uma prática hoje dentro dos serviços, né? Primeiro a gente tem que entender que a gente passou por um desafio normativo, que foi lutar pela institucionalização do comitê, né? Hoje tem o comitê, o PET participou muito desse contexto, mas mesmo que desde 2017 já existia uma tentativa de fazer com que isso acontecesse, agora a responsabilidade é da Secretaria de Saúde tocar isso. A gente fala em interseccionalidade, mas é importante entender que, assim, tudo que a gente fala que é interseccional, transversal, traz grandes desafios, dilui demais e acaba ficando com pouca responsabilidade. E a gente tem que responsabilizar, né? A responsabilidade da operacionalização direta não pode só ficar num documento escrito, né? Ela tem que estar para além disso. Então, como que a gente vai fazer com que o comitê ele aconteça? Primeiro, a gente está passando uma questão, justamente isso. Santos é uma cidade muito participativa, a gente tem N movimentos sociais, históricos, né, aqui em Santos, e aí, aonde que se encaixa, né, a gente entender o que é um Conselho Municipal de Direito e o que é um Comitê Técnico, o nome já diz, Saúde Integral da População Negra. Um comitê que vai trazer dados técnicos, vai trazer academia, aproximar todos esses pesquisadores para a gente implantar serviços, né? Diferente de um conselho, que o conselho é um lugar de luta, onde tem diversos interesses ali envolvidos, né? Tem poder público, tem sociedade civil, tem organizações, é muito mais amplo. E aí, assim, falar do movimento principalmente étnico-racial em Santos, é falar de história, né? Assim, Santos tem o segundo conselho do Estado de São Paulo, que foi instituído, né? Tá desde 86, 87 o conselho, tem uma história grande aí em Santos, ou seja, antes da Constituição Federal. Assim, o conselho foi base para muitos, até para o Conselho Nacional ser criado aqui em Santos. Então, o conselho, ele hoje, todas as nossas reuniões tem mais de 100 pessoas. É o conselho mais participativo do ponto de vista de população, é o Conselho da Comunidade Negra. O conselho é o mais antigo, né? E o mais atual é o Conselho LGBT, né? Então, são 31 conselhos em Santos. Tem muito espaço de participação social. Também tem muitos movimentos. Movimentos de partidos políticos, movimentos de instituições, movimentos de associações, pessoas que têm essa predisposição de estar indo lá lutar pelos seus direitos, reivindicar território, reivindicar alteração de estruturas e até de olhares de atenção, né? Então, assim,
Agora, prática, falando de movimentos ativistas, né, ali dentro do conselho, a gente tem Fórum da Cidadania, Mochilando Afrocultura, vocês já devem ter conhecido a Augusta, né? Tem uma história de resgate dessa questão ancestral nos quilombos, que faz um trabalho muito bacana. A história da população negra em Santos é uma história ainda de narrativas, tem pouca coisa escrita, porque justamente isso, do apagamento da história da população negra, né? A população negra tem poucos registros. Porque você falou no episódio passado aqui do podcast, né? A gente tem uma história de Santos que foi construída pelas pessoas escravizadas, mas onde estão esses registros? Não existe. Não existem. A gente tem algumas figuras, né? Como o Pai Felipe, Esmeralda Tarquínio, né? E outras pessoas, a Alzira Rufino, Casa da Cultura da Mulher Negra. Tem exponenciais, mas assim... Tô te falando, olha a história da branquitude e do período de colonização, como é muito mais registrada e não foi apagada como a história realmente de quem ergueu esse país, e principalmente vindo pelas cidades portuárias como Santos, né? Era aqui que chegava, gente. Aqui que chegava, que ia para as fazendas do interior de São Paulo. E grande parte dessa população ficava aqui, né? E ajudou a erguer essa história dessa cidade aqui. Né? Aqui foi um berço justamente dessa falsa abolição que a gente fala, né? Que você falou, a falsa liberdade. Aqui começou. E que foi algo que não foi dado, né? Era por conta de uma pressão de mercado internacional ali. Por isso que foi o último país aí a abolir da América, né? Latina, América do Sul, abolir a escravidão justamente por isso. Né? Então, assim, é pra gente entender que é muito crítico esse processo de institucionalizar uma política que vai atender uma população que está à margem e que não foi vista durante muito tempo, com as suas especificidades. E aí passa por comportamento, formação, letramento, que é para além do balcão da prefeitura. Isso vem para as universidades primeiro. Como que esse profissional que está sendo formado aqui pela Unisantos, pela Unifesp, ali dentro da grade curricular dele, como que ele vê essas particularidades, né? Do fenótipo, da orientação sexual, é uma do crítica gênero. que a gente faz muito aqui na universidade, na formação, seja do profissional da saúde, seja até no meu próprio curso da educação também. Como romper com o elitismo instituído hoje nas instituições de ensino? Exatamente. Né? É uma questão e é um processo que é devagar. Contínuo, né? É contínuo, então há uma procura dos próprios alunos cobrar isso da universidade, de ter um letramento, um ensino antirracista, que também respeite as interseccionalidades dos sujeitos, dos indivíduos, seja no curso de saúde, dos cursos de educação, nas licenciaturas, porque no final a gente vai lidar com a pluralidade desse público. Na sala de aula eu vou lidar com uma pluralidade de alunos. Na policlínica eu vou lidar com uma pluralidade de pessoas no qual eu vou ter que atender. Se eu não tenho essa formação, se eu não tenho essa formação comigo, eu vou estar reproduzindo preconceitos, violências que não se deve, entende? Então, eu acho super importante tudo isso que você falou, porque esse apagamento histórico dificulta também, e o poder que a universidade tem de mudar isso é enorme, mas tem que ter uma questão de luta, de cobrança sempre. É que a formação humanista ela tem que ser para todos e não para aqueles cursos que hoje são inseridos nas humanas, nas humanidades. Exatamente. Então, a gente se pega muito numa formação tecnicista e academicista. Né? Então, a depender de onde você se forma, você tem o convite para seguir para o mestrado, para o doutorado. Muitos profissionais saem da graduação e já têm essa possibilidade. E não vão para o mercado de trabalho para terem a vivência em loco sobre quem são essas pessoas que eles acolhem, né? E a questão, fugir da questão técnica e hoje a gente está tendo que ensinar o básico para as pessoas e ensinar a serem humanas. Enquanto a gente também vai se desconstruindo para se reconstruir à medida que o tempo passa. Ô Fá, hoje Fá é intimidade, né? Amigo é assim. Fabrício, hoje eu estava antes de vir para cá, eu estava num evento só com arquiteto, urbanistas e engenheiro, né? E aí foi o rapaz que é responsável pelos ODS, o Tatsubo, né? Mandou um abraço para ele, e ele foi falar sobre a queda dos indicadores de Santos justamente
nessas questões, assim, é uma cidade deflagrada como uma cidade super conservadora, e aí tem suas ilhas, né? O próprio reflexo da eleição trouxe isso pra gente, e uma cidade LGBT-fóbica, é uma cidade racista, tem esses territórios. E como que a gente trabalha isso? Eu vou dar um exemplo básico. Ano passado a gente fez o mês da consciência negra, novembro, e o conselho falou assim, ficou muito essa discussão, a gente tem que ir pro território, a gente faz sempre as reuniões no mesmo lugar e falta, a população não veio participar, como que a gente vai? Primeiro evento do mês da consciência negra, a gente fez numa outra universidade, não vou citar nomes, e a gente falou assim para a pessoa que era o ponto focal, né, de articular esse evento. Envolve os cursos de engenharia, os cursos de telecomunicação, os cursos de ciências exatas, para que a gente possa discutir com essa população ali desses cursos, né, para além dos cursos de humanas, sobre esses temas. Fabrício, o evento foi de baixíssima presença dessas pessoas desses cursos. Porque tá muito óbvio pra gente, não interessa discutir isso. Não interessa discutir isso. E aí você pensa, vou discutir isso pra quê? É aquele famoso, é o mimimi. Não é, gente? Então, assim, como que a gente chega nesses lugares? É a responsabilidade do indivíduo pela sua formação. Se você quiser ir além, você vai, procure. Tem uma falha também muito grande das universidades que eu vejo assim, a permanência estudantil já é precária. Ainda mais quando a gente fala de uma universidade federal, por exemplo, que é integral. A gente tem nas universidades particulares muitos alunos que trabalham, estudam para conseguir se manter. E já é muito complicado por esse fator. Mas é um fator mais complicado ainda, é o contexto social de estar inserido ali. E muito na formação vai do indivíduo também buscar, participar e tudo mais, mas a presença de figuras ali, de docentes negros, de reitores negros, que saibam qual é, sentir na pele, o que aquele aluno está sentindo e ter também tido isso na sua formação, é muito importante. Então vai um pouquinho no sentido da denúncia, assim, da gente conseguir, a gente já tem políticas afirmativas para pessoas trans, para as pessoas negras, PCDs, alunos que vêm de universidade pública, mas a gente também precisa de uma inserção de docentes negros dentro da universidade para a gente conseguir ter essa formação de profissionais mais adequadas e também mais acolhedora, né? Para que exista, né, a representatividade e o pertencimento. Eu olho pra Priscila e fico tão orgulhoso. Falo assim, Sim. Travesti tá na academia. Fala aí, Pri, fala aí. Eu quero olha, eu vou fazer aqui, ó. Se ela não me convidar pra formatura dela, eu quero estar lá gritando, uhul! Um leque ainda, assim. Como é que é? Travesti com 5 T's, é isso? 5 T's, travesti. E é muito bom quando você está dentro da universidade, você vai passar por uma consulta, ou você vai passar por um atendimento social e você vê uma pessoa que te representa. Você vê um homem gay, você vê uma mulher negra, você vê uma mulher trans, um homem trans, e fala, eu estou no lugar certo. E isso inspira outras pessoas, inspira outras crianças, porque quais são as referências que nós temos desde quando a gente entra na escola? Na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na juventude. Quais são as referências? Na minha quem época, são essas pessoas? Eu não tive nenhuma referência. Na minha época. Assim, eu passei o ensino fundamental, o ensino médio, eu fiz magistério, eu venho do antigo Cefam. E eu não tive essas referências. Eu fui ter contato com essas referências agora na universidade. E isso porque eu estou numa graduação de serviço social. Sim. Porque creio que se eu não estivesse numa graduação de serviço social, talvez eu não teria também essas referências. Sim. Então, assim, a carência de nós buscar essa referência e trazer ela para o nosso dia a dia, trazer ela para o território. Isso é muito importante, porque o território não é só esquina, o território não é só chão, o território é vivo. Exato. O território, ele anda, o território tem movimento, o território tem cultura, o território tem economia. E tudo isso é invisibilizado. Eu vejo isso todos os dias aqui na cidade de Santos, que as pessoas do morro são julgadas como, são marginalizadas, as pessoas das palafitas são marginalizadas, e a maioria das doenças, a maioria das desigualdades que acontecem é resultado de uma sociedade excludente, né? Totalmente excludente, totalmente baseada em livros arcaicos, que não vai trazer a gente para lugar nenhum nos dias de hoje. É isso, exatamente. As pessoas têm uma visão de que
somos seres humanos, somos todos iguais. Falasse Sabe? do- Tipo, não, a população negra tem uma maior vulnerabilidade de doenças Sim. que a população branca não tem. O Paulo falou muito bem sobre isso no Monte Serrat, que as condições, o ambiente também influencia o indivíduo. E aonde que essa população negra tá na cidade de Santos? Nos morros, nas palafitas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não somos iguais. E eu acho um absurdo quando Só na lei, né? É. Na lei parece que todo mundo é igual, mas na É. prática, no Na dia a prática, dia... É que o papel aceita tudo, né? E durante esses 2 anos de PET, foi impossível eu não notar, porque eu fico bem quietinha. Eu sou bem extrovertida, mas é hora que eu me fecho. E quando eu me fecho é porque eu estou captando alguma coisa. E eu comecei a captar como o saber da população parda e negra, que são profissionais na educação, na saúde, como esse saber ele é deixado de lado. A gente tem que provar várias vezes, sabia, amiga? Sim. Tô sendo sim. bem sincero contigo. Como a gente é provado o tempo inteiro, né? Perto de uma pessoa branca, né? Assim, a gente é julgado o tempo inteiro. E as pessoas, elas ainda ficam a todo momento te testando para saber se você realmente sabe o que você tá falando, se realmente você conhece e é merecedor daquela situação. É complicado. É uma gente, superação diária. A gente escuta, às vezes, de docentes brancos, assim, você fala alguma coisa, pra você, às vezes, é muito normal, você viu ali numa literatura, nossa, mas você falando isso, me surpreende. Você fala, por tá que bom. você se surpreendeu, né? Nossa! Mas tá, Bom, isso. gente, vamos finalizando aqui. Essa conversa tá tão boa, eu não quero sair dessa mesa, sendo bem sincera. Isso é a proposta de um novo convite? É isso? Olha, fica no ar, Fica a dica. Fica a dica. Gente, eu quero agradecer de verdade a presença de vocês. Foi uma conversa muito rica. A gente tem que transmitir isso para o público geral, né? Porque saúde é um direito de todos, assim como a informação, assim como o letramento. E, de verdade, eu quero agradecer vocês. Foi gratificante, de verdade. E eu espero por uma próxima. Paulo, tem alguma coisa para dizer? Agradecer de novo, muito obrigado. Como eu disse antes, vocês são pessoas que a gente se espelha muito, a gente ainda é em graduação, enxerga vocês realmente com um objetivo, assim, pessoas que estão fazendo um trabalho excelente, que a gente conhece aí de lutas, a gente conhece aí do dia a dia também do serviço. Agradecer a presença de vocês, o trabalho de vocês, e vamos marcar Vamos marcar mais Eu um. gostei demais. Eu estou levantando dessa mesa satisfeita, realizada, porque quando a gente foi passar essa missão para a gente construir esse PET, esse pod-PET, vocês foram as 3 primeiras pessoas que vieram na minha cabeça. Olha. E a Foi minha intenção mesmo. foi certo. Certinho. E eu quero agradecer imensamente vocês. Quando eu crescer, eu quero ser igual. Ai, Eu quero ser gente. igualzinho. Vocês são maravilhosos. Gente, Bom, finalizando, eu agradeço, mas o meu agradecimento vai vir na forma de convite, porque no território a gente precisa aplicar aquilo que a gente aprende. exato. E já que, assim como o Tânia colocou, eu também sou sedento por conhecimento, a gente está sempre fazendo algo, então eu quero convidá-los para participarem das nossas EPS no território que já estão estruturadas em equidade e também em saúde da população negra. Então, para o próximo semestre, daqui a alguns meses, nós faremos isso no território da Zona Noroeste 2, e eu não aceito não como resposta, então é de intimação. Convite de intimação. Convite E convidá-los aceito. também para participarem das reuniões, né, das assembleias dos nossos conselhos municipais de direitos, tá? Sim. Do Conceia. Acontece às últimas segundas-feiras do mês, na Estação da Cidadania, porém eu deixo o convite para que as pessoas interessadas acessem o e-mail da Prefeitura de Santos, no portal dos conselhos, para ver todos os conselhos e quando ocorrem as reuniões, os horários, porque nós somos porta aberta e precisamos fortalecer a participação social e ouvir o território. Obrigado, Muito gente. obrigada, Tânia. Obrigada. Poucas palavras. Tânia foi breve. Eu faço das palavras do Fabrício a minha também. Ocupem os conselhos, é uma hashtag que a gente vem divulgando aí. Hashtag Ocupe os Conselhos. O Conselho da Comunidade Negra de Santos, que a gente chama assim, toda segunda segunda-feira do mês, a partir das 19 horas, na Estação da Cidadania. É importantíssimo que a população ocupe esses espaços, né, e que ali seja de fato um lugar de referência, de construção de política pública.
Para finalizar, eu gosto de deixar uma frase que eu gosto muito, da Monja Coen, que é uma frase que veio agora e que faz sentido para todo esse momento que a gente está vivendo aqui, que diz assim: de momento a momento tudo está mudando e toda mudança começa em nós. Na verdade, as mudanças vão além de apenas começar. É em nós. É a nossa capacidade humana de inteligência e compreensão que nos permite fazer as escolhas. Sempre reflita o que você está escolhendo. Tá bom? Ai, que lindo! Nossa, finalizou perfeitamente. Gente, vocês estavam e estarão ligados no nosso Pod Pet. Acompanha a gente aqui no YouTube. E eu espero vocês para mais um episódio. No nosso próximo episódio, a gente quer nos apresentar melhor como grupo de pet, com Pet Saúde e Equidade, como pessoas e indivíduos que lutam pela equidade, não só na saúde, mas na educação, para uma sociedade mais justa. Então, de verdade, acompanhe o nosso canal e eu espero vocês para uma próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Olha o cara lá desesperado.